Educação à distância, mudando realidades. Olá, me chamo Creuza Batista e hoje estou aqui contigo para a gente dar o start na nossa disciplina, trabalhando a nossa primeira unidade de aula, nossa aula 1, e nós falaremos dos aspectos da governança corporativa. Para esse vídeo chegar até você, nós estamos fazendo essa gravação no Estúdio IFRO, Porto Velho, Rondônia. E atrás de mim nós temos uma parede branca com pontos interconectados que remetem a um diagrama de rede. E ainda tem nessa parede escrita EAD, mudando realidades, essa em cor verde. Para quê? Para trazer aqui para a gente esse pensamento de que, através da mobilização pública, podemos mudar realidades. Então, sem mais delongas, vamos falar dos nossos aspectos da administração pública. E a primeira coisa que eu preciso conversar com você é sobre governança e governabilidade. Qual é a diferença desses dois atores na gestão pública? Veja bem, senhores, lá na reforma do aparelho do Estado, que foi iniciada em 1995, foi constatado que o quê? Que o problema do Brasil não está na governabilidade, e sim está na governança. Como assim? Não temos problema com essa governabilidade, porque o Brasil não carece dessa governabilidade, porque entende-se que o poder para governar, dada a legitimidade da democracia e o apoio que conta na sociedade. Lembre-se que a governabilidade está para a motivação de uma ação para instruir uma demanda. Logo, nós, o Estado brasileiro, temos isso já consolidado. Dessa forma, a nossa problemática estará assentada na governabilidade. Aí você está olhando para mim e perguntando, Creuza, mas qual é a diferença desses dois atores? Vamos lá conversar sobre essa diferença. Para isso, nós vamos fazer aqui um retrocesso histórico sobre a forma da administração administrativa do Estado. Lembrem-se que nós iniciamos com o patrimonialismo, que era o quê? Era um compilado, um conjunto de leis, um conjunto de costumes, ou seja, assentado no histórico empírico, que tem ali um conhecimento passado de costumes. Já a demanda burocrática, ela está assentada quanto legislação em um conjunto de normas racionais. Nós já temos ali um pressuposto que vem não só da experiência empírica. E chegamos então na nossa evolução do gerencial, que é o quê? Um conjunto de normas racionais legitimadas pela participação social. Creuza, desembola esse nó aí que ainda não deu para a gente entender. Então vamos especificar aqui quanto cargos públicos. No primeiro momento, nós tínhamos os cargos públicos totalmente escolhidos de forma empírica, né? Que era escolhido por relações de pessoas. Eu já vou correr aqui para o último, que nós temos o gerencial, as pessoas escolhidas pelo conhecimento técnico, com a valorização de atuações coletivas. Gente, corta aqui para mim. Eu tô falando de instrumento gerencial. Aqui eu não escolho você porque eu o conheço, mas eu escolho pelo que nós chamamos na administração de chá: conhecimento, habilidades e atitude que esse ser humano vai conseguir empregar para evoluir em uma gestão administrativa pública. Ou seja, aqui eu estou falando da corrente técnica, aqui eu estou falando da entrega de resultado. Te contratarei porque tu tens a expertise de
trabalhar em um setor, verificar a problemática daquele setor, fazer uma inferência sobre essa problemática, propor soluções, trabalhar em um planejamento, executar esse planejamento, ter controle sobre ele e assim, jovenzinhos, entregar resultado a uma coletividade. Percebe a evolução administrativa quando o nosso aparelho de Estado evolui até chegar na inferência do gerencial. Posto isso, pessoas, eu respondo aqui então a diferença desses dois momentos. A governabilidade, ela está para o exercício do poder de uma dada sociedade. Já a governança, ela refere-se à capacidade governativa no sentido mais amplo dela, o envolvimento, a capacidade da ação do Estado na implantação de quê? De políticas que tenham metas coletivas, incluindo um conjunto de mecanismos e procedimentos para lidar com as dimensões participativas plural de uma sociedade. Perceba aqui, criatura de Deus, a governança, ela está para o como. O que a gente já sabe o que tem que fazer. O como você vai fazer implica na governança, ou seja, quais são os instrumentos que poderão auxiliar para chegar em determinado resultado. Nós não estamos falando aqui da hierarquia de poder, nós estamos falando aqui de processos administrativos compilados que resultarão em demanda atendida para coletividade. Certo, pessoas? Dessa forma, a governança, ela está para quê? Foco no cidadão e tendo a governança pública como o ente que vai demandar este resultado. Posto isso, Matias, lá em 2010, diz que a governança refere-se à forma como os recursos econômicos e sociais de um país são gerenciados. Tá aqui a nossa grande demanda, com vista a promover o quê? Desenvolvimento. E esse desenvolvimento tá para a sua esfera na totalidade, social, econômico, financeiro e por aí vai, tá, pessoas? Se eu consigo ter instrumentos que possibilitarão a gerência, eu consigo fazer desenvolvimento. Por quê, Creuza? Você pode até me dizer que você conquistou algo. Agora, você consegue trazer indicadores que dão referências para esse algo? Você consegue me informar o prazo que você vai iniciar e o prazo que você vai terminar essa demanda? Você consegue ter instrumentos que vai dar claridade ao que você fez, como você fez, o que você investiu, quanto você investiu? Aqui são os instrumentos que vão nos dar essa premissa de informação. Senhores, a governança, ela está para dois atores, como eu já dei um spoiler ali para vocês. Ela começa na iniciativa privada e ela tem ali os seus pilares. Para quê? Para representar o modo como uma organização são administradas e controladas. Isso quem disse foi o Paulo em 2010. Esse pensamento, ele está para quê? A base desse grande contexto está para manter a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade. Ou seja, se a iniciativa pública estiver pautada nesses parâmetros, nós teremos a mesma nuance de organização controlada a fim de que tenha os seus resultados apresentados de forma transparente. Isso inclui políticas, estratégias e culturas e orienta-se por um princípio da transparência, da equidade, da responsabilidade, a fim de que, senhora Creuza? De por resultados ao cumprimento de normas e à accountability. Ou seja, pessoas, nós conseguiremos de forma límpida passar para qualquer pessoa que vai analisar as nossas contas, a nossa prestação de serviço, uma forma clara e objetiva que ele possa entender
o que nós estamos apresentando. A governança pública é diferente, Creuza? Não, ela é compreendida como a capacidade de governar, capacidade de decidir, capacidade de implementar, políticas públicas. Ou seja, perceba que ambas estão para quê? Para trabalhar com o pensamento estruturado da entrega de algo, promovendo o seu resultado, e entre esses dois pontos, nós teremos processos que serão pessoas esclarecidas e terão a devida transparência para que qualquer pessoa consiga entender o que nós estamos praticando. Posto isso, a governança pode dizer que ela envolve alguns fatores. Quais são esses fatores? Modo e forma pelo qual o governo organiza para prestar serviço à sociedade. Modo e forma de gestão de recursos públicos. Modo e forma de divulgar as suas informações. Modo e forma como se relaciona com a sociedade civil e, por fim, a forma como constrói arranjos, acordos necessários para a implementação de políticas públicas. Pessoas, esse instrumento está para nós, quanto sociedade, consigamos entender o como é estartado os planejamentos. Nós temos planejamento estruturado, planos de ações para entregar resultados. Esses, na sua execução, precisam ser monitorados. Para quê? Para a gente verificar onde estão sendo empregados os recursos do governo. E esses instrumentos estão para quê? Clarear as ações da administração pública. Por isso que a governança, ela aparece com um aspecto de quê? De dar transparência nos processos de governança administrativa. Continuando ainda, ela tem a legitimidade dos espaços públicos, a repartição de poder entre aqueles que governam e aqueles que são governados. Os processos de negociação entre os atores sociais e, por fim, a descentralização da autoridade das funções ligadas ao governo. Aqui, a gente tem a participação social envolvida nos processos. Aqui, nós conseguimos atuar como fiscalizadores. É óbvio que lá na frente, nas próximas aulas, nós vamos falar quais são os órgãos competentes para administrar os controles, sejam internos, externos e por aí vai. Mas eu e você, quanto cidadão, ao olhar e fazer inferência às informações repassadas pelo governo em todas as suas esferas, nós conseguiremos ter uma inferência sobre o que é e o que não é empregado dentro de uma administração pública. Posto isso, senhores, os princípios da governança pública, ela está relacionada a alguns termos basilares. Mas antes disso, gostaria aqui de chamar a atenção que cabe aqui ressaltar que uma boa governança auxilia o processo de legitimidade dos governos e aumenta a sua governabilidade. Ou seja, se eu consigo praticar uma governança transparente, se eu consigo trazer um processo de governança startado e dentro de todos os princípios da governança corporativa, eu consigo dar à minha população lucidez do que está sendo praticado. Assim, essa população sente-se participativa do meu processo e vai ter credibilidade sobre as ações que esse governo está trabalhando. Posto isso, aos basilares dessa governança está para as relações éticas, conformidade com todas as suas dimensões, a transparência. Você vai ouvir muito isso aqui, hein, jovens? Transparência, você vai ouvir demais dentro da nossa disciplina. Prestação responsável de contas, nós temos um momento específico só para isso, e
A ausência desses princípios requer mudança da forma de gestão, ou seja, nós não queremos mudar essa interpretação. Se em uma governança faltar esses instrumentos, nós não estamos aplicando uma governança corporativa e necessário será fazer um retrocesso, dar uma pisada atrás. Nós temos uma teoria da administração, teoria do U, que diz que eu preciso dar um passo atrás para ampliar os meus horizontes e verificar onde eu estou trabalhando. Posto isso, se na governança nós não estivermos alicerçados a esses basilares aqui dito, teremos que aplicar essa teoria para verificar onde eu estou e onde eu quero chegar quanto governança pública. Certo, senhores? Assim, a presença dessas práticas necessita ser encarada como um pré-requisito para que a gestão pública possa se desenvolver como segurança, eficácia, adotando um processo nos princípios éticos e morais. Essa é a nossa ideia. Para isso, pessoas, chamo a atenção de vocês em mais um aspecto. Veja só aqui, a atenção específica para os princípios da governança pública. Ela tem por base liderança, integridade e compromisso, responsabilidade em prestação de contas, em prestar contas e integração com a transparência. Senhores, sejamos honestos conosco mesmo. Se eu, quanto governo, planejei e estou executando um projeto tal qual foi planejado, qual é a minha dificuldade em dar transparência para isso? Nenhuma. Também sei que essa é a sua resposta. Mas necessário é para que não tenhamos nenhum fio de diferenciação. O controle não está aqui para julgar, o controle está para orientar o caminho a ser seguido. Olha só um exemplo básico. Se no seu projeto tu fizestes lá a alocação de orçamento para contratação de pessoal, recursos humanos, você não pode empregar esse recurso para a aquisição de móveis e utensílios. Por quê? Porque você não está empregando o que você planejou. Logo, vai ser apontado no controle, peraí, tem alguma coisa aqui que não está dentro do parâmetro. O orçamento não implica para a execução que foi empregado. Dessa forma, será necessário uma nota explicativa para instaurar o porquê que aquele recurso foi alocado em demanda diferente. Então, percebe que o controle da gestão, ele está para trazer fidelidade ao que foi planejado, ao que foi instaurado como política pública. Para quê? Para que você não tenha desvios. Até porque nós que somos da administração sabemos que qualquer desvio no planejamento precisa ser trabalhado em um plano de ação. Desvio positivo ou negativo precisa ser trabalhado. Por quê? Se tem desvio é porque nosso planejamento não estava correto. E tendo esse desvio, ele precisa ser retificado. Por isso, senhores, não vamos verificar ou ver ou trazer os controles como se fosse um órgão apenas fiscalizador. Ele está para fiscalizar? Óbvio, senhores. Mas o gestor inteligente percebe que ele está mais para te auxiliar no processo da execução com seriedade, com firmeza, com convicção daquilo que foi planejado. Posto isso, senhorizinhos, nós avançamos aqui para a transparência na administração pública. O que é isso, Creuza? Falei que nós íamos falar bastante disso. A transparência da administração pública está para qual significado? É formal de uma instituição que perfilam-se entre as relações concretas entre indivíduos e grupos. Olha que inferência é essa? Eu adoro essa inferência. Nas palavras do Kobari, a democracia deve ser exercida como se estivesse dentro de uma casa de vidro. Por quê? Porque todas as ações executadas dentro de uma casa de vidro, quem está fora dela consegue fazer inferências sobre o que está sendo praticado lá. Esse é o princípio da transparência, muito lógico até, né? Mas nessa percepção, a administração pública precisa dar, então,
reflexo, visibilidade, precisa dar resultado através das ações onde qualquer pessoa consiga entender o que está sendo praticado. Creuza, quem inventou isso? Ninguém inventou, está na nossa Constituição Federal de 88. Foi lá o marco inicial para o caminho da transparência. Faça lá uma leitura, criatura, do artigo 37, que você vai encontrar exatamente o que nós estamos apontando aqui, ó, que a administração pública obedecerá, entre outros princípios, à publicidade dos seus atos. Eu não posso fazer por fazer. Eu preciso, quanto instituição pública, trabalhar a execução do planejamento, dando visibilidade para eles, crianças. Não se pode ter qualquer instrumento de prestação de serviço, de execução, sem ter a publicidade desses fatores. Essa publicidade está para transparência dos nossos processos. E aí, ó, para gritar na cara da sociedade, a gente traz a inferência aqui, ó, do artigo 37 da Constituição Federal. O que esse trem fala pra gente? Esse trem aqui, ó, que é base da transparência, do projeto de transparência das entidades públicas. Vai ser o quê, gente? Qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, em quais aspectos? Aí ele vai abrir cada inciso explicando pra gente que, claro, você que é um aluno dedicado já fez essa leitura. Eu só quis trazer aqui a observação para você no nuance de perceber, então, que o texto constitucional estabeleceu que a publicidade não podem constar nomes, símbolos, imagem que caracterizam a autoridade ou os servidores públicos. Perceba aqui que a transparência e a publicidade está para os atos e não para as pessoas que se envolvem nesse pensamento. Nesse artigo, nós temos aqui a percepção que qualquer pessoa física não pode se predispor de cargos públicos para enaltecer a sua atividade, a sua persona. Dessa forma, anota aí no post-it e cola na geladeira para você lembrar disso. A administração pública está para atos e processos e não para trabalhar com a publicidade ou enaltecer os seus atores. Posto isso, gente, vamos trabalhar aqui mais um passinho da transparência da administração pública. Ainda lá no texto da Constituição, nós temos aí a segurança que a publicidade esteja voltada para a transparência dos atos, dos programas, das obras, dos serviços, das campanhas de quem? Dos órgãos, galerinha. Olha só, quando a gente está ali fazendo a análise de um programa, de um projeto, de uma proposta, nunca nós vamos ter lá a pessoa, a nomeação da pessoa que está ali à frente dessa administração, e sim os órgãos integrantes. Se o teu projeto estiver para a nuance da unidade estadual, vai ter lá o símbolo do governo, vai ter lá o símbolo da secretaria que está promovendo esse projeto, assim como nas outras esferas. Nunca nós estaremos aqui enaltecendo pessoas. Até, senhores, aí a nota é essa aí você vai colar na sua televisão. Emenda parlamentar, Creuza, precisa enaltecer quem foi que destinou a emenda? Não, senhores, você nem precisa e nem pode. Você vai trazer símbolos, você vai trazer a imagem da administração pública, porque recurso público não está para enaltecer personas, ok? Senhores, então, Creuza, disso tudo que você falou, o que tu tens aqui como base lá que eu vou precisar escrever e anotar para essa minha aula e não esquecer mais? Primeiro, senhores, eu trago aqui 3 aspectos. A transparência,
que é a ação necessária para assegurar que as partes interessadas possam ter o quê, pessoas? Confiança na tomada de decisão e das ações das entidades do setor público na gestão das suas atividades e dos indivíduos que as gerenciam. Ok, senhores? Então, percebe que isso aqui, ó, está para me orientar, para me ajudar a dar segurança das minhas informações. A transparência não está apenas para que as pessoas possam ver as inscrições orçamentárias, não só, pessoas, estar para você, quanto gestor público, enunciar, enaltecer, dar segurança daquilo que você está operando através dos seus atos administrativos. A integridade, Creuza, baseia-se na honestidade, na objetividade. Para quê? Para trazer padrões. A integridade, ela é refletida tanto na tomada de decisão quanto na qualidade dos relatórios financeiros e de seu desempenho. A integridade está para... Eu não vou trazer referências dúbias dentro dos meus relatórios, por exemplo. Eu vou conseguir, através da integridade, da assertividade dos meus processos, fazer que esse processo converse sozinho. Na administração a gente fala muito isso. O teu projeto, os teus relatórios, eles precisam falar sozinho. Se um relatório teu precisar de uma explicação, esse teu relatório não está legal. Então, quando a gente fala da integridade, é justamente isso, que eu consiga, fazendo a leitura, fazendo a inferência do teu texto, entender o que de fato foi aplicado. Agora, todo texto que precisa, peraí, que eu vou te explicar, ele não tem integridade da sua informação. E nosso princípio trabalha com isso. E por fim, senhores, vamos lá dar a responsabilidade do nosso processo. É o processo pelo qual a entidade do setor público ou os seus indivíduos dentro dela são responsáveis por quê? Por suas decisões, incluindo a gestão dos fundos públicos e de todos os aspectos de desempenho, sendo que serão submetidas a uma análise externa adequada. Ou seja, a Accountability, ela está justamente para dar essa veracidade da inscrição orçamentária, do processo de transparência dentro da execução dessa tua atividade. Certo, senhores? Posto isso, as nossas referências dessa aula e espero muitíssimo que você já tenha feito lá a leitura do nosso material para você estar trocando aí conosco. Creuza, tive dúvida em algo? Mete lá o chatzão, vamos conversar, vamos responder as dúvidas. O nosso interesse aqui é que consigamos juntos construir o nosso pensamento para responder no final dos nossos encontros, porque essa disciplina é tão importante para a gestão pública. E espero você no nosso próximo encontro e espero que nós consigamos trocar conhecimento ao longo da nossa jornada. Até logo, pessoal! Educação à distância, mudando realidades.